Bom, pessoal, nesse vídeo, vai ser um vídeo rápido, nós vamos ensinar como vocês podem fazer testes de unidade nas suas classes. É uma alternativa a você criar, por exemplo, um main ali dentro da classe só para poder criar objetos com aquela classe e testar os métodos dela. Ao invés de usar isso por meio de um main, existe uma maneira mais sistemática e mais organizada por meio de um framework chamado JUnit. Então, o objetivo desse vídeo é ensinar para vocês como usar o JUnit. A ideia dos testes de unidade é nós testarmos classe por classe, individualmente. Você cria testes para as classes ali individuais, onde você testa as diversas funcionalidades das classes. A gente chama isso de ajuda também, à medida que nós escrevemos os testes ficam automatizados. Sempre que você executar uma modificação no software, essas modificações, essas alterações podem incluir bugs, que a gente chama de bugs de regressão. Então, esses testes de unidade, eles ajudam a fazer, eles servem como teste de regressão, que são os testes que você executa novamente toda vez que você altera o software. Então, fica mais ágil nós fazermos essa verificação, né, se o software continua funcionando bem, mesmo após as mudanças. Bom, então vamos usar o JUnit para criar nossas classes de teste, né? Em particular, nós vamos usar a versão 5 do JUnit, a versão mais recente, né? As classes de teste, em geral, elas vão ter o mesmo nome da classe de uma das classes do sistema, e a gente acrescenta um sufixo teste, né? E essas classes podem ficar no mesmo pacote, junto com a classe original, ou, em geral, acho que talvez seja até mais comum, criarmos um pacote específico com todas as classes de teste unitário, né? Essas classes de teste unitário, elas vão ser compostas por um conjunto de métodos de teste, né, onde cada método de teste testa uma determinada propriedade que nós queiramos que o sistema tenha, ou que os nossos métodos tenham, e, portanto, que a classe tenha, né? Para escrever as classes de teste, então nós vamos escrever esses métodos de teste e anotar esses métodos de teste, né, com o que a gente chama de uma notação. Isso permite que o framework leia, ao executar nossa classe de teste, ele recebe a nossa classe de teste, verifica as anotações que tem ali, né, e em particular a anotação é @test, significa que é para executar aquele método como sendo um método de teste, né? Vamos ver um exemplo mais específico. Então, nesse exemplo aqui, o que nós temos, vamos imaginar um sistema de supermercado, onde o supermercado eu tenho lá vários produtos sendo vendidos, né? Então, imagine uma classe produto, né, que corresponde a um produto lá que é vendido no supermercado. Esse produto tem um código, né, o código do produto, tem a descrição, tem um preço bruto de venda unitário ali, né, que seria o preço de venda, né, que não tem desconto. Tem o estoque do produto, quantas unidades aquele produto tem em estoque. Então, a propriedade de interesse que nós estamos aí, vamos pegar essa propriedade de estoque de um determinado produto. Perceba que a gente tem aí um método baixa estoque, né, que basicamente recebe um valor e diminui o estoque daquele respectivo valor que é passado como parâmetro, né? Bom, o que nós vamos fazer para testar essa classe produto? Em particular, nós vamos criar uma classe produto teste, como nós falamos. Nós precisamos importar uma interface, a interface test, que ela, em particular, ela está nesse pacote org junit jupyter.api.test. Nós temos que importar isso daí, né? E criar um método aí que testa a baixa de estoque, que é esse método baixa de estoque aí. Por enquanto ele está vazio, mas essa é a estrutura, é o esqueleto da classe que nós vamos ter que montar. Ou seja, esse método test baixa de estoque,
ele leva uma notação antes dele. Tá? Na sequência, vamos ver como que nós complementamos o corpo desse teste. Um item importante aí, né, para que o seu programa compile adequadamente, veja que o JUnit ele não faz parte da biblioteca padrão Java, ele é um framework à parte, e que nós precisamos então incorporar essa respectiva biblioteca ao projeto. Então, é importante que você, né, no slide aí você veja que você configura aí o seu build path, né, adicionando uma biblioteca, e você vai adicionar a biblioteca JUnit, em particular JUnit 5. Né, aí mostra na figura, você pode observar que já foi inserida essa figura. E aí nós podemos importar normalmente a interface teste para poder continuar a implementação do nosso teste aqui de baixo estoque. Os métodos de teste, eles têm algumas características. Bom, primeiro, eles devem ser públicos. Por que públicos? Porque eles vão ser chamados pelo framework JUnit. Ou seja, nós escreveremos os métodos, mas veja que não vai ter um main. O main não está na nossa classe de teste. O main vai vir de uma aplicação externa, ou seja, do próprio framework JUnit. Então, o framework lá internamente, dentro dele, ele vai chamar os métodos das nossas classes de teste. Portanto, esses métodos devem ser públicos. E, basicamente, os métodos eles têm três partes, né, o corpo deles. A primeira é a criação do contexto de teste. Olha, nós vamos fazer um teste sobre a classe produto, então nós precisamos criar objetos do tipo produto, os quais vão ser os alvos do teste, propriamente dito. A gente chama essa parte inicial de fixture. Depois tem um método propriamente que se quer testar, a gente faz a chamada a esse método. Né? Então, por exemplo, nós vamos testar um método que dá baixa no estoque. Então, vamos ter que chamar esse método para poder fazer o teste dele. Né? E depois a verificação dos resultados via commands assert. O assert ele vai verificar se uma determinada condição está válida após a execução do método. Ela pode ser usada também, colocar condições antes do método, para verificar se está tudo corretamente montado antes da chamada do método. Bom, então vamos olhar essas partes que nós acabamos de falar, um exemplo delas na classe produto test. Bom, a primeira parte, o fixture. Então nós temos a classe produto test. Veja que elas têm dois métodos, test baixa estoque e test equals, essa classe aí do lado esquerdo. Do lado direito é a classe original, classe produto, tá? Se vocês quiserem conferir. Bom, então vamos lá. Vamos focar aqui no test baixa estoque, esse método aí. Então, olha as três partes lá que nós temos. O fixture, que é a criação de um produto para o teste, né? Então, nós estamos criando um produto cujo código é 1, a descrição dele é chinelo de dedo, o preço unitário dele é 25 e ele tem 10 unidades em estoque. Né? Depois nós temos aí um assert true, ou seja, só para verificar que de fato a quantidade de estoque de P1 é 10. Veja que aí eu estou verificando se essa quantidade de estoque está retornando adequadamente, eu vejo se basicamente a variável foi inicializada adequadamente e se a quantidade de estoque também retorna corretamente. E aí está retornando adequadamente as coisas. Bom, se passar, né? Depois eu testo o método propriamente dito que eu quero testar, o método mais importante que eu quero testar é esse baixa estoque. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o método baixa estoque para o objeto P1, né? E eu vou baixar o estoque de 2 unidades. Veja
que então eu tinha um estoque, quando eu criei o produto, de 10 unidades. Se eu baixar o estoque em 2 unidades, quanto seria o estoque esperado, né, de P1? Seria 8. Então eu coloco um assert true aí, né, para verificar se a quantidade de estoque P1, né, depois de eu fizer a baixa do estoque, é igual a 8. Eu poderia usar assert true ou assert false. Veja que eu usei assert true porque eu quero verificar que a quantidade de estoque é igual a 8 e quero que isso passe, né? Depois embaixo aí eu tenho um outro método, test equals, só para verificar se as condições de igualdade de produtos aí são verdadeiras. É muito simples, só para verificar se um objeto é igual a outro, e nesse caso usando as referências do objeto, porque eu não redefini o método equals para o produto, então ele só vai testar se as referências são iguais ou não. Um exemplo aí. Mas o mais importante que nós queríamos mostrar aqui é esse teste baixa de estoque, com seus 3 elementos, conforme nós mostramos no slide anterior. Então, para concluir, agora no próximo slide vamos mostrar a execução desse teste, Product Test. Bom, então, para testar essa classe aqui, veja que ela não tem main, é diferente de outros programas que nós usamos até agora. Então, nós não vamos executar da maneira tradicional, nós vamos executar como um JUnit Test. Ao executar o JUnit Test, né, nós tivemos 2 execuções, ou seja, esses 2 métodos aqui, não tivemos nenhum erro e nenhuma falha, ou seja, as 2 execuções deram certo. É assim que a gente coloca. Se, por exemplo, eu coloco aqui, só para testar, veja, o teste aqui então eu criei um produto com estoque 10, testei se o estoque estava 10, logo após a criação do produto. Perfeito, isso aqui deu verdadeiro. Esperava que desse verdadeiro, essa igualdade. Baixei o estoque de 2, né, 10 menos 2, esperava que fosse 8. Então, esse aqui também deu verdadeiro, né? Então, vamos colocar aqui 7, né? E só para verificar o que aconteceria, né? Nesse caso aqui, nós voltamos aqui, executamos de novo como um JUnit Test, né? Salvo aqui o arquivo e lá está, né? Ou seja, eu tive 2 execuções, nenhum erro e uma falha. Onde falhou? Falhou aqui no teste baixa de estoque, né? E ele me mostra que, dando um duplo clique lá, exatamente falhou nesse ponto aqui. Então é isso, a maneira de nós usarmos o JUnit. Bom, pessoal, então chegamos aqui ao fim, conforme prometido, um vídeo curto, mostrando a parte essencial para a criação de testes usando o JUnit. Maiores detalhes, obviamente, vocês vão poder encontrar aí na documentação oficial do JUnit. Existem uma série de tutoriais aí disponíveis também na internet, vocês podem achar facilmente. Sugiro vocês consultarem a própria fonte oficial lá no JUnit, onde vai mostrar todas as características, né, desse framework de teste. Bom, então, até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima semana.